Serena Valmor era apenas uma curandeira lunar tentando honrar a linhagem de sua família, mas acordou grávida de 6 semanas do filho de Kael Durnhart, o cruel herdeiro do clã inimigo que a havia enganado com promessas de amor. O que ela não sabia é que havia sido usada em um plano de vingança para manchar a honra de sua alcateia. Quando a gravidez foi descoberta, Serena foi expulsa e deixada para morrer nas montanhas geladas. Mas foi encontrada por Rowan Talgar, o rei alfa supremo das Terras do Norte, um homem imponente e perigoso que deveria ser seu maior inimigo. A neve caía em flocos pesados sobre as montanhas de ferro, cobrindo o corpo trêmulo de Serena como um sudário branco. Cada respiração ardia em seus pulmões, cada batida do coração ecoava fraca em seus ouvidos. A marca de meia-lua em seu pulso brilhava fracamente sob a pele pálida, como se implorasse pela lua escondida atrás das nuvens cinzentas. 3 dias. Fazia 3 dias, desde que os anciãos de sua alcateia a haviam arrastado até o conselho, acusando-a de traição. 3 dias desde que descobriram que ela carregava o filho de Kael Durnhart, o herdeiro do clã que havia massacrado dezenas de lobos Valmor na última guerra. Serena ainda conseguia ouvir a voz de sua própria mãe, fria como o vento que agora cortava sua pele. Você trouxe vergonha para nossa linhagem. A marca lunar em seu pulso é uma maldição, não uma bênção. Vá, e que os deuses tenham piedade de sua alma impura. Nenhuma explicação havia sido suficiente, nenhuma súplica. Kael a havia enganado, seduzido com palavras doces e promessas de paz entre os clãs. Ele havia jurado que a amava, que juntos poderiam acabar com a guerra. Serena, ingênua e apaixonada, acreditou. Entregou-se a ele sob a lua cheia, pensando que estavam construindo uma ponte entre inimigos. Mas Kael nunca a amou. Ele apenas precisava de uma forma de ferir os Valmor por dentro. E ela, a tola curandeira de coração mole, havia sido a arma perfeita. Agora, abandonada nas montanhas, Serena sentia o frio penetrar seus ossos. Sua visão embaçava. As mãos, antes capazes de curar feridas mortais com um toque, agora mal conseguiam se mover. O bebê dentro dela era a única centelha de calor que restava, uma vida frágil que dependia de um corpo à beira da morte. Perdão, murmurou ela para o vento, para o filho que nunca conheceria. Eu não queria isso para você. Foi quando ouviu o rugido. Não era um som comum. Era profundo, ancestral, cheio de autoridade e poder. O tipo de rugido que fazia até os lobos mais fortes abaixarem a cabeça. Serena tentou levantar os olhos, mas a escuridão já começava a envolvê-la. Passos pesados se aproximaram. Uma sombra imensa bloqueou a neve que caía. Então, uma voz grave e controlada ecoou acima dela. Ainda está viva. Mãos fortes, mas surpreendentemente gentis, a ergueram do chão gelado. Serena sentiu o calor de um corpo imenso contra o dela. Um calor que parecia impossível em meio àquele inferno branco. Ela tentou abrir os olhos, mas só conseguiu vislumbrar um rosto marcado por cicatrizes, olhos de um azul prateado que brilhavam como gelo sob a lua e cabelos escuros cobertos de neve. Não morra ainda, ordenou a voz, firme como uma sentença. Não aqui, não assim. Serena quis perguntar quem era aquele homem, quis agradecer ou implorar por misericórdia, mas as palavras se perderam antes de chegar aos lábios. A última coisa que sentiu foi o movimento rápido enquanto ele a carregava montanha abaixo, protegendo-a do vento com seu próprio corpo. Quando Serena acordou, não estava mais na neve. O calor de uma lareira crepitante envolvia o quarto. Paredes de pedra polida, tapeçarias pesadas com bordados de lobos correndo sob a lua, e o cheiro de pinho e couro. Ela estava deitada em uma cama enorme, coberta por peles macias que pareciam engolir seu corpo pequeno. Tentou se mover, mas a dor em suas costelas a fez gemer. Uma porta se abriu. Serena virou a cabeça e viu uma jovem loba entrar, carregando uma bandeja com chá fumegante e pão quente. Seus olhos eram gentis, castanhos como mel, e seus cabelos loiros caíam em ondas sobre os ombros. "Você acordou?", disse a garota, com um sorriso aliviado.
Meu irmão disse que você era forte, mas eu estava com medo. 2 dias inconsciente é muito tempo. 2 dias? Repetiu Serena, a voz rouca. Onde eu estou? No castelo Talgar, nas terras do norte. Meu irmão te encontrou nas montanhas. Serena sentiu o coração disparar. Talgar. O sobrenome ecoou em sua mente como um sino de alarme. Ela estava no território do Rei Alfa Supremo, o lobo mais poderoso de todos os clãs. O homem que, segundo as lendas, havia unificado as alcateias do norte com sangue e ferro. Quem é seu irmão? Perguntou Serena, embora já soubesse a resposta. Rowan Talgar, o Rei Alfa. Antes que Serena pudesse responder, a porta se abriu novamente. Dessa vez, quem entrou foi ele, Rowan Talgar em toda sua glória. Alto, largo de ombros, vestindo uma túnica escura que realçava a musculatura impressionante. A cicatriz no pescoço era ainda mais evidente à luz do dia. Um corte profundo que ia da mandíbula até a clavícula. Seus olhos azuis prateados se fixaram em Serena com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Lyra, deixe-nos, ordenou ele, a voz calma, mas inegável. A garota assentiu e saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. Rowan caminhou até a cama, os olhos examinando Serena de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma ferida de batalha. Você quase morreu, afirmou ele, cruzando os braços. Mais algumas horas e eu teria encontrado apenas um corpo. Por que me salvou? Perguntou Serena, a voz trêmula. Rowan ficou em silêncio por um momento. Então sentou-se em uma cadeira ao lado da cama, mantendo distância, mas sem desviar o olhar. Porque deixar alguém morrer nas montanhas não é justiça, é covardia. Serena apertou as mãos sob as cobertas, sentindo a marca lunar pulsar em seu pulso. Eu sou Serena Valmor. A revelação caiu como uma lâmina. Rowan não se moveu, mas algo mudou em seus olhos. Reconhecimento, talvez até raiva contida. Valmor, repetiu ele, o nome soando como uma acusação. Então você é de uma alcateia inimiga. Fui, não sou mais. Eles me expulsaram. Por quê? Serena hesitou. Dizer a verdade poderia significar sua morte, mas mentir para o Rei Alfa seria ainda mais perigoso, porque estou grávida do filho de Kyle Durnhart. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rowan não explodiu, não gritou, apenas ficou ali, observando-a como se tentasse decifrar um enigma impossível. Então, lentamente, ele se levantou. Você carrega o herdeiro do meu maior inimigo. Sim, e ainda assim veio parar nas minhas terras. Eu não escolhi onde cair, respondeu Serena, erguendo o queixo apesar do medo. Mas estou aqui. E se você vai me matar, faça logo. Rowan deu um passo em direção à porta, mas parou. Virou a cabeça ligeiramente, o perfil dele iluminado pela lareira. Eu não mato mulheres grávidas, mas você ficará aqui até eu decidir o que fazer com você. E com a criança. Ele saiu, fechando a porta com um som surdo. Serena afundou nos travesseiros, o coração disparado. Estava viva, por enquanto, mas nas mãos do Rei Alfa, sua vida pendia por um fio. E então, do corredor, ela ouviu vozes abafadas. Uma delas era de Rowan. A outra, de um homem que ela não conhecia, mas cuja voz carregava urgência. Meu rei, acabamos de receber notícias. Kyle Durnhart está vindo para cá. Ele sabe que a garota está viva e vem exigir o filho de volta. Serena não conseguiu dormir naquela noite. As palavras que ouvira no corredor ecoavam em sua mente como uma maldição. Kyle estava vindo. O homem que a havia usado e descartado agora queria reivindicar o filho que ela carregava. A simples ideia fazia seu estômago revirar. Ela segurou o ventre ainda discreto, onde a vida crescia silenciosa. 6 semanas. Apenas 6 semanas de gravidez, mas já sentia a conexão profunda com aquele ser indefeso. Não importava quem era o pai. Aquela criança era dela, e ela morreria antes de deixar Kyle colocar as mãos nela. A porta se abriu de repente. Serena se encolheu instintivamente, mas relaxou ao ver que era Lyra, a irmã de Rowan. A jovem entrou com um vestido de lã e uma expressão preocupada. Meu irmão convocou o conselho, disse Lyra, sentando-se na beirada da cama. Eles estão discutindo o que fazer com você. E o que eles querem? Perguntou Serena, embora já imaginasse. A maioria quer que você seja entregue a Kyle,
Dizem que é a única forma de evitar guerra. Outros querem que você seja expulsa antes que ele chegue. Mas, meu irmão... Lyra hesitou, os olhos castanhos cheios de algo que Serena não soube identificar. Ele não disse nada ainda, apenas ficou ouvindo. Serena apertou os lençóis entre os dedos. Não podia culpar o rei Alfa. Ela era uma estranha, uma inimiga carregando o filho de outro inimigo. Por que ele arriscaria seu reino por ela? Lyra, preciso sair daqui, murmurou Serena. Antes que ele chegue. Você não vai a lugar nenhum, respondeu uma voz profunda da porta. Ambas se viraram. Rowan estava ali, imponente como uma montanha, os braços cruzados e o olhar fixo em Serena. Lyra se levantou rapidamente, fez uma reverência ao irmão e saiu sem dizer uma palavra. Rowan entrou e fechou a porta atrás de si. Caminhou até a janela, olhando para a noite estrelada. Serena observou o perfil dele, a linha forte da mandíbula, a cicatriz que descia pelo pescoço. Havia algo nele que não era apenas força bruta. Havia peso, responsabilidade, solidão. Kyle Durnhart chegará amanhã ao anoitecer, disse Rowan, sem tirar os olhos da janela. Ele traz 15 guerreiros e uma exigência formal. Quer que eu entregue você e a criança. E você vai entregar? Perguntou Serena, a voz mais firme do que esperava. Rowan finalmente se virou para ela. Seus olhos azuis prateados capturaram os dela com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Eu não sei. A honestidade brutal o tornava mais perigoso. Serena preferiu o silêncio à mentira piedosa. As leis do meu reino são claras, continuou ele, dando um passo em direção à cama. Se um lobo carrega o filho de um inimigo, o herdeiro pertence ao pai, não à mãe. Essa é a tradição ancestral. Tradição, repetiu Serena com amargura. Tradição me expulsou da minha própria alcateia. Tradição me deixou para morrer. E agora a tradição quer me tirar o único laço que ainda tenho neste mundo? Não é tão simples. Então me explique. Rowan deu mais um passo. Agora estava ao lado da cama, olhando para ela de cima. Serena sentiu o calor que emanava dele, o cheiro de pinho e terra molhada. Era intimidador e estranhamente reconfortante. Se eu recusar a entrega, Kael declarará guerra, disse Rowan, a voz baixa e controlada. Ele tem aliados, clãs que estão esperando uma desculpa para desafiar meu reino. Se eu lutar, lobos morrerão. Famílias serão destruídas, sangue será derramado. Então sou eu contra seu reino inteiro, murmurou Serena. Sim, ela desviou o olhar, sentindo as lágrimas arderem. Não queria chorar na frente dele, não queria parecer fraca. Mas há outra lei, acrescentou Rowan, surpreendendo-a, mais antiga que a tradição de sangue. Serena ergueu os olhos confusa. A lei do refúgio. Se um lobo ferido e inocente buscar proteção nas terras do norte, o rei Alfa pode conceder asilo. Ninguém pode tocá-lo enquanto estiver sob minha guarda, nem mesmo o pai da criança. O coração de Serena disparou. Você está dizendo que vai me proteger? Estou dizendo que ainda não decidi, mas se eu invocar a lei do refúgio, você ficará aqui, sob minha proteção, sob minhas regras. E Kael terá que aceitar ou enfrentar a fúria de todo o norte. Serena não sabia o que dizer. Parte dela queria acreditar que aquilo era real, que o rei Alfa realmente estava considerando protegê-la. Mas outra parte, a parte que havia sido traída e abandonada, gritava que aquilo era bom demais para ser verdade. Por que faria isso por mim? Perguntou ela, a voz trêmula. Você nem me conhece. Rowan ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, ele estendeu a mão e tocou o pulso dela, onde a marca de meia-lua brilhava suavemente. O toque foi leve, quase reverente. Porque eu sei o que é ser marcado pelo destino, murmurou ele. E sei o que é carregar um fardo sozinho. Serena sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não era medo, era algo diferente, algo perigoso. Rowan soltou o pulso dela e recuou. Descanse, amanhã eu darei minha decisão ao conselho. Ele se virou para sair, mas Serena o chamou. Rowan. Ele parou, mas não se virou. Obrigada, por me salvar, por não me julgar sem ouvir. Rowan não respondeu.
Apenas assentiu uma vez e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Serena afundou nos travesseiros, o coração apertado. Havia algo naquele homem que a confundia. Ele era um rei, um guerreiro, alguém que deveria vê-la como inimiga. Mas quando ele olhava para ela, Serena via algo mais. Via compreensão, talvez até compaixão. E isso a assustava mais do que qualquer ameaça de guerra. No dia seguinte, ao amanhecer, Serena foi acordada por gritos no pátio. Ela correu até a janela e viu guerreiros reunidos, armados e em formação. No centro do pátio, Rowan conversava com um homem de barba cerrada e pele morena. Taren, o Beta, percebeu Serena na janela e acenou discretamente. Rowan ergueu a mão e o silêncio se fez. Sua voz ecoou forte e clara. Invoquei a lei do refúgio. Serena Valmore está sob minha proteção. Qualquer um que tentar feri-la responderá a mim. Um murmúrio percorreu os guerreiros. Alguns pareciam aliviados, outros furiosos. Mas foi então que um dos lobos gritou apontando para o portão. Meu rei, eles estão aqui! Serena olhou para fora e sentiu o sangue gelar. Um grupo de lobos entrava pelo portão, liderados por um homem de olhos cinzentos e sorriso venenoso. Kyle Durnhart havia chegado. Serena desceu as escadas do castelo com as pernas trêmulas, escoltada por Lyra. O salão principal estava repleto de lobos, todos com os olhos fixos nela. No centro, Rowan estava de pé, imponente como sempre, e ao lado dele, Kyle Durnhart sorria como se já tivesse vencido. Ele era exatamente como Serena lembrava. Cabelos loiros escuros, olhos cinzentos que pareciam dissecar cada segredo e aquele sorriso que um dia ela confundiu com charme, mas agora reconhecia como puro veneno. Estava vestido com roupas caras, ostentando poder e arrogância. Quando Kyle a viu, o sorriso se alargou. Serena, disse ele, a voz suave como seda. Que alívio saber que está bem. Eu estava tão preocupado, mentiroso. Cada palavra que saía de sua boca era uma mentira embrulhada em mel. Rowan deu um passo à frente, bloqueando parcialmente a visão de Kyle. Você foi informado sobre a lei do refúgio. Serena está sob minha proteção. Não pode tocá-la. Kyle inclinou a cabeça, fingindo confusão. Com todo respeito, Rei Alfa, a lei do refúgio se aplica a lobos inocentes. Serena carrega meu filho, meu herdeiro. Isso muda tudo. Ela foi expulsa por sua própria alcateia, deixada para morrer. Isso a torna inocente aos meus olhos. Aos seus olhos, talvez, mas não aos olhos da lei ancestral. A tensão no salão era palpável. Os guerreiros de Rowan seguravam as armas com força, prontos para atacar ao menor sinal. Os lobos de Kyle faziam o mesmo. Serena sabia que precisava falar. Não podia deixar que Rowan lutasse essa batalha sozinho. Eu não vou com você, Kyle, declarou ela, a voz firme apesar do medo. Você me usou, me enganou, e agora quer reivindicar um filho que nunca quis? Kyle riu, um som frio e calculado. Querida Serena, você realmente acredita que eu não queria você? Eu te amei, mas você escolheu me trair, contando segredos do meu clã para os Valmore. Isso é mentira, é? Kyle se virou para Rowan. Pergunte a ela sobre as cartas que enviou. Pergunte sobre os planos de ataque que revelou. Serena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele estava plantando dúvidas, fabricando acusações, e pelo olhar de alguns lobos ao redor, estava funcionando. Eu nunca enviei carta alguma, disse Serena desesperada. Ele está mentindo. Rowan ergueu a mão, silenciando o salão. Chega, Kyle. Você tem até o amanhecer para deixar minhas terras. Se ainda estiver aqui quando o sol nascer, considerarei sua presença uma declaração de guerra. O sorriso de Kyle desapareceu. Seus olhos cinzentos se estreitaram, fixando-se em Rowan com ódio mal disfarçado. Você vai se arrepender disso, Talgar. Talvez, mas não hoje. Kyle deu um último olhar para Serena, um olhar que prometia que aquilo estava longe de terminar. Então, ele e seus guerreiros saíram do salão, deixando um silêncio pesado para trás. Assim que a porta se fechou, Serena sentiu as pernas falharem.
Lyra a segurou antes que caísse, mas foi Rowan quem a pegou nos braços, carregando-a de volta para o quarto com uma facilidade impressionante. Ele a deitou na cama com cuidado, afastando-se logo em seguida. Descanse. Rowan, espere. Chamou Serena, segurando o pulso dele antes que saísse. Obrigada por acreditar em mim. Ele olhou para a mão dela ao redor de seu pulso, então para os olhos âmbar que o encaravam com gratidão e algo mais. Eu ainda não disse que acredito em você. As palavras deveriam doer, mas o tom de voz dele era suave, quase gentil. Então, por que me protegeu? Rowan ficou em silêncio por um momento. Então sentou-se na beirada da cama, mantendo distância, mas não soltando o pulso dela. Porque Kael é um mentiroso. Eu o conheço há anos e sei reconhecer a verdade quando a vejo. Serena sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Não era apenas gratidão, era esperança. Nos dias seguintes, Serena começou a se recuperar. Sua força voltava aos poucos, e com ela, a habilidade de curar. Quando um dos guerreiros de Rowan voltou ferido de uma patrulha, ela pediu permissão para ajudar. Rowan permitiu, mas ficou observando. Serena colocou as mãos sobre o ferimento profundo no braço do guerreiro. A marca lunar em seu pulso brilhou intensamente e uma luz suave emanou de suas palmas. O ferimento começou a fechar, a carne se regenerando até que não restou nada além de uma cicatriz fina. O guerreiro a olhou com reverência. Obrigado, curandeira. Quando ele saiu, Rowan se aproximou. Isso te enfraquece, observou ele, notando a palidez no rosto dela. Sim, mas vale a pena. Por quê? Porque salvar vidas é o que me mantém humana. É o que me lembra de quem eu sou, mesmo quando o mundo me diz que não valho nada. Rowan segurou o queixo dela delicadamente, fazendo-a olhar para ele. Você vale mais do que imagina. O coração de Serena disparou. Ele estava tão perto que ela podia ver as pequenas cicatrizes em seu rosto, o azul prateado de seus olhos, capturando cada expressão dela. Rowan. Ele se aproximou mais, a respiração misturando-se com a dela. Serena fechou os olhos, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Os lábios dele roçaram os dela, uma promessa sussurrada. Mas então, a porta se abriu com violência. Taren entrou correndo, o rosto pálido. Meu rei, precisamos de você agora. Rowan se afastou imediatamente, a máscara fria voltando ao rosto. Serena sentiu o vazio onde ele estivera, o calor desaparecendo como fumaça. O que aconteceu? Perguntou Rowan, já se dirigindo à porta. É Elandra Voss. Ela chegou das terras do sul com notícias urgentes. Diz que há uma conspiração contra você e que Serena é o alvo principal. Serena gelou. Elandra, sua antiga amiga, a única loba que havia tentado defendê-la quando foi expulsa. Rowan se virou para ela, os olhos cheios de algo que Serena não conseguiu decifrar. Preocupação, talvez até medo. Fique aqui, não saia deste quarto até eu voltar. Ele saiu antes que ela pudesse responder, deixando Serena sozinha com o coração acelerado e 1000 perguntas na cabeça. Minutos depois, ouviu vozes abafadas no corredor. Uma delas era de Elandra, a outra de Rowan, e então uma terceira voz que fez seu sangue gelar. O filho que ela carrega não é de Kael Durnhart, é de outro lobo. E esse lobo está vindo buscá-la, esta noite. Serena não conseguiu ficar parada. As palavras que ouvira no corredor ecoavam em sua mente como tambores de guerra. O filho não era de Kael? Impossível. Ela só estivera com ele, apenas com ele. A menos que... A porta se abriu e Elandra entrou, seguida de perto por Rowan. A amiga de cabelos ruivos e olhos dourados parecia exausta, suas roupas sujas de viagem e o rosto marcado por preocupação. Serena, disse Elandra correndo para abraçá-la. Graças aos deuses, você está viva. Serena a abraçou de volta, mas seus olhos estavam fixos em Rowan, que permanecia junto à porta, os braços cruzados e a expressão impenetrável. Elandra, o que você disse lá fora? Sobre o bebê não ser de Kael? A loba de olhos dourados se afastou, suspirando pesadamente. Eu descobri coisas terríveis, Serena. Depois que você foi expulsa, comecei a investigar. Kael mentiu sobre tudo.
Ele nunca teve um caso com você, pelo menos não da forma que todos pensam. Do que você está falando? Perguntou Serena, confusa. Você foi drogada, revelou Elandra, a voz carregada de raiva. Naquela noite, na celebração da lua cheia, você se lembra de ter bebido o vinho que Kael te ofereceu? Serena sentiu o chão se mover sob seus pés. Lembrava-se vagamente. O vinho tinha um gosto estranho, doce demais. Depois disso, tudo ficou turvo. Ela acordou na manhã seguinte com Kael ao lado, ele dizendo que haviam consumado seu amor. Ele me drogou? Murmurou, a voz quebrando. Sim, e não foi só isso. Elandra pegou as mãos de Serena, apertando-as com força. Kael não te tocou naquela noite. Outro lobo fez isso. Um lobo que foi pago para engravidar você e depois desaparecer. Serena sentiu náusea subir pela garganta. Rowan deu um passo à frente, a voz grave e controlada. Quem? Não consegui descobrir o nome dele ainda, admitiu Elandra. Mas sei que ele está vindo para cá, hoje à noite, para terminar o que começou. Terminar? Repetiu Serena, o pânico tomando conta dela. Matá-la. E ao bebê. Elandra olhou para Rowan. A conspiração é maior do que imaginamos. Kael não age sozinho. Ele tem aliados dentro do conselho de várias alcateias. Lobos que querem desestabilizar seu reino, Rowan. E Serena é a peça central do plano. Rowan cerrou os punhos, a mandíbula apertada. Explique melhor. Se Serena morrer carregando o filho de um lobo desconhecido, Kael pode alegar que você a matou para encobrir um escândalo. Ele usará isso para virar outros clãs contra você. Se ela sobreviver e o verdadeiro pai aparecer, pode reivindicar o bebê e ainda assim criar caos. De qualquer forma, você perde. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Serena olhou para Rowan, vendo a raiva e a frustração lutando em seus olhos. Ele havia arriscado tudo para protegê-la, invocado a lei do refúgio, e agora descobria que era tudo uma armadilha. Sinto muito, sussurrou Serena, as lágrimas descendo por seu rosto. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Rowan caminhou até ela em passos rápidos, segurando seu rosto entre as mãos grandes e calejadas. Isso não é sua culpa. Nada disso é. Mas agora você está em perigo por minha causa. Eu sempre estive em perigo, respondeu ele, os olhos azuis prateados fixos nos dela. Ser rei é viver no fio da navalha. Mas eu escolho onde fico, e escolho ficar ao seu lado. O coração de Serena explodiu em emoção. Havia algo naquele homem que a desarmava completamente. Ele era forte, mas gentil, feroz, mas justo, e estava disposto a enfrentar uma guerra por ela. Rowan, se esse lobo vier hoje à noite, começou Elandra, mas foi interrompida por Taren, que entrou correndo. Meu rei, os vigias avistaram movimentação na floresta. Um grupo de lobos se aproxima. Não são de Kael. Rowan soltou Serena e se virou para Taren. Quantos? Pelo menos 20, talvez mais. Eles estão cercando o castelo. A respiração de Serena falhou. 20 lobos. Contra quantos eles tinham? O castelo tinha guerreiros, mas será que seria o suficiente? Rowan caminhou até a porta, mas parou e olhou para Elandra. Leve-a para a Torre Norte. É o lugar mais seguro do castelo. E fique com ela. Não deixe ninguém entrar. Rowan, não, protestou Serena. Eu posso ajudar. Posso curar os feridos. Não, você fica escondida. Isso não é negociável. Havia autoridade em sua voz, mas também medo. Medo de perdê-la. Elandra segurou o braço de Serena, puxando-a delicadamente. Vamos, ele está certo. Serena seguiu a amiga a contragosto, olhando para trás, enquanto Rowan reunia seus guerreiros. A última coisa que viu foi o olhar dele, intenso e protetor, antes de a porta se fechar. A Torre Norte era fria e isolada. Uma única janela dava para a floresta, onde Serena podia ver tochas se movendo entre as árvores. Seu coração batia descompassado. Lá embaixo, Rowan estava se preparando para lutar. Por ela, por um bebê que nem era dele. Elandra, eu preciso saber, disse Serena, virando-se para a amiga. Como você descobriu tudo isso? Elandra hesitou, os olhos dourados desviando por um instante. Eu tenho meus contatos. Lobos que não concordam com Kael. Eles me passaram informações. E você tem certeza de que o lobo que me engravidou está vindo hoje? Tenho. Ele foi visto nas proximidades. E Serena...
Elandra deu um passo à frente, a voz baixa. Ele não vem sozinho. Traz uma bruxa com ele. Uma que pode fazer coisas terríveis. Antes que Serena pudesse responder, o som de metal batendo contra metal ecoou lá de baixo. Os gritos começaram. A batalha havia começado. Serena correu para a janela, vendo as silhuetas de lobos lutando no pátio. Rowan estava no centro, uma força imparável, derrubando inimigos com golpes precisos. Mas havia muitos demais. Precisamos ajudá-lo, disse Serena desesperada. Não podemos. Rowan nos ordenou ficar aqui, mas eles vão matá-lo. Elandra segurou os ombros de Serena, forçando-a a olhar para ela. Rowan é o rei Alfa. Ele sabe lutar, mas você precisa confiar nele. Precisa ficar viva. Pelo bebê. Serena estava prestes a responder quando sentiu algo estranho. Um formigamento na nuca. Um cheiro que não deveria estar ali. Ela se virou lentamente e viu a porta da torre se abrindo. Um homem entrou, alto, de cabelos escuros e olhos vazios. Ao lado dele, uma mulher de vestes negras e um sorriso cruel. A bruxa. Encontrei você, disse o homem, a voz fria como gelo. Elandra se colocou na frente de Serena, mas a bruxa levantou a mão. Uma força invisível jogou Elandra contra a parede com violência. Ela caiu, inconsciente. Serena recuou, o medo paralisando seus membros. "O quem é você?" "Seu pior pesadelo", respondeu o homem avançando. "E vim buscar o que é meu." Serena não teve tempo de pensar. Quando o homem avançou, seu instinto de sobrevivência entrou em ação. Ela ergueu as mãos e a marca lunar em seu pulso explodiu em luz cegante. Uma onda de energia pura atingiu o homem, jogando-o para trás. Mas a bruxa apenas riu. "Patética!" zombou ela, erguendo as mãos. Sombras começaram a se formar ao seu redor, ganhando formas de garras afiadas. "Sua magia de curandeira não serve para nada contra o que eu trago." As sombras avançaram como serpentes. Serena tentou recuar, mas a parede a impediu. Fechou os olhos, esperando o impacto. Ele nunca veio. Um rugido ensurdecedor ecoou pela torre. Serena abriu os olhos e viu Rowan em sua forma de lobo, imenso e aterrorizante, os olhos brilhando em azul prateado. Ele se jogou na frente dela, despedaçando as sombras com suas garras poderosas. A bruxa gritou, recuando. O homem de olhos vazios se levantou, transformando-se também. Mas ele era menor, mais fraco. Rowan o atacou com ferocidade brutal, cravando as presas em seu pescoço. "Rowan!" gritou Serena, vendo a bruxa começar a conjurar algo pior. Rowan soltou o homem ferido e avançou contra a bruxa. Ela levantou uma barreira de sombras, mas Rowan a atravessou como se fosse papel. Suas garras rasgaram o ar, acertando o braço dela. A bruxa berrou de dor e desapareceu em uma nuvem de fumaça negra. O homem de olhos vazios se arrastava para a porta, deixando um rastro de sangue. Rowan voltou à forma humana, ofegante, coberto de ferimentos. "Você está bem?" perguntou ele, segurando o rosto de Serena entre as mãos. "Estou. Mas você? Não temos tempo." Rowan a puxou pela mão, passando por Elandra, que começava a despertar. "Taren, pegue Elandra e levem-na para a enfermaria." O Beta apareceu na porta, o rosto marcado por cortes. Ele obedeceu imediatamente, carregando Elandra nos braços. Rowan levou Serena escada abaixo, pelos corredores do castelo. O som da batalha ecoava por todos os lados. Lobos gritavam. Metal chocava contra metal. O cheiro de sangue impregnava o ar. "Para onde estamos indo?" perguntou Serena, tentando acompanhar o ritmo dele. "Para fora. Esse castelo se tornou uma armadilha. Precisamos sair antes que eles nos cerquem completamente." Eles chegaram ao pátio e Serena viu o caos. Guerreiros de Rowan lutavam contra invasores de todos os lados. Lyra estava em um canto, protegida por 3 lobos, mas seus olhos estavam arregalados de medo. "Lyra!" gritou Rowan. A irmã o viu e correu em direção a eles. Mas um lobo inimigo a interceptou, jogando-a no chão. Rowan rugiu e se transformou novamente, voando sobre o invasor e rasgando sua garganta em um movimento brutal. Lyra se levantou, tremendo. "Rowan, eles são muitos." "Eu sei. Venha, vamos sair daqui." Mas quando se viraram para o portão, viram que estava bloqueado.
Mas lobos inimigos entravam, fechando o cerco. Rowan olhou ao redor, calculando. Havia uma passagem secreta nas muralhas, uma saída que poucos conheciam. "Me sigam", ordenou ele. Eles correram para o lado oposto do pátio, desviando de combates e saltando sobre corpos. Serena tentava não olhar para os rostos dos mortos. Não podia pensar nisso agora. Precisava sobreviver pelo bebê. Rowan pressionou uma pedra na muralha e uma passagem se abriu. Escura, estreita, mas era uma saída. "Entrem!" Lyra entrou primeira, seguida por Serena. Rowan estava prestes a segui-las quando Taren apareceu, arrastando um lobo ferido. "Meu rei, precisamos de você. Não há tempo. Se você sair agora, eles vão massacrar todos." Rowan olhou para Serena. Seus olhos estavam dilacerados entre o dever e o desejo de protegê-la. "Vá", disse Serena, a voz firme apesar do medo. "Salve seu povo. Eu fico com Lyra." "Serena, vai. Eu estarei bem. Prometo." Rowan hesitou apenas um segundo. Então beijou a testa dela com uma intensidade que fez o coração de Serena parar. "Volto para você, juro." Ele saiu correndo de volta para a batalha, transformando-se no ar. Serena o viu desaparecer entre os guerreiros, um redemoinho de fúria e poder. "Vamos", disse Lyra, puxando-a pela passagem. Elas correram pelo túnel escuro, apenas a luz fraca das tochas nas paredes, iluminando o caminho. Os sons da batalha ficaram abafados, mas não desapareceram. Serena rezava para que Rowan estivesse bem, que ele vencesse. Finalmente elas chegaram à saída. Uma porta de madeira velha que dava para a floresta. Lyra a empurrou e elas saíram, respirando o ar frio da noite. "Para onde vamos agora?", perguntou Serena. "Há uma cabana a leste. Um lugar seguro onde podemos esperar." Elas começaram a correr pela floresta, os galhos arranhando seus braços, as raízes tentando derrubá-las. Serena sentia o cansaço pesar em seus membros. Usar sua magia na torre a havia enfraquecido, mas não podia parar. Foi quando ouviram os uivos, lobos, vindo na direção delas. "Mais rápido!", gritou Lyra. Elas correram com tudo que tinham, mas os uivos ficavam mais próximos. Serena olhou para trás e viu olhos brilhando entre as árvores. Muitos olhos. Eles estavam sendo caçadas. "Ali!", Lyra apontou para uma ravina. "Se descermos, podemos perdê-los." Elas se jogaram pela descida íngreme, deslizando pela terra molhada. Serena perdeu o equilíbrio e rolou, batendo em pedras e raízes. Quando finalmente parou, estava no fundo da ravina, coberta de lama e ofegante. Lyra caiu ao lado dela, gemendo de dor. "Você está bem?" "Sim, estou." "E você?" "Estou." Elas ficaram em silêncio por um momento, ouvindo. Os uivos haviam parado. Talvez tivessem perdido o rastro. Talvez estivessem seguras. Mas então, uma voz ecoou de cima da ravina. Pensaram que poderiam fugir? Serena olhou para cima e seu coração afundou. Kaelo estava lá, acompanhado de 8 lobos. 5 de seus guerreiros originais haviam sido mortos ou capturados na batalha no castelo, mas ele havia reunido reforços. Todos olhando para elas como predadores diante de presas indefesas. "Desçam e tragam elas", ordenou Kael, o sorriso venenoso de volta ao rosto. "E se resistirem, matem a garota. Mas Serena, eu quero viva. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares." Os lobos de Kael começaram a descer pela ravina, suas garras cravando na terra molhada. Serena segurou a mão de Lyra, sentindo o pânico apertar sua garganta. Não havia para onde correr. Estavam encurraladas. "Serena, o que fazemos?", sussurrou Lyra, a voz tremendo. Serena olhou para a marca lunar em seu pulso. Ela brilhava intensamente, quase como se estivesse respondendo ao perigo. Sua avó, antes de morrer, havia dito algo sobre a marca, algo que ela nunca entendeu completamente. "Quando a lua te chamar, criança, não tenha medo. A marca não é apenas para curar, é para proteger."
Será que era isso? Proteção? Os lobos estavam quase no fundo da ravina. Kael permanecia no topo, observando como um general assistindo à execução de inimigos. Serena fechou os olhos e respirou fundo. Concentrou-se na marca, na energia que pulsava dentro dela. Não era apenas calor, era poder. Poder ancestral que corria em suas veias desde que nascera. "Perdoe-me, avó", murmurou ela. "Não sei o que estou fazendo." Quando abriu os olhos, eles brilhavam em prata pura. A marca lunar explodiu em luz, mas dessa vez não era apenas uma onda. Era uma barreira. Um domo de energia translúcida se formou ao redor dela e Lyra, pulsando como um coração vivo. Os lobos de Kael atingiram a barreira e foram jogados para trás com violência. Eles uivaram de dor, suas patas queimando onde tocaram a luz. Lá em cima, Kael estreitou os olhos. "Impossível", murmurou ele. Ela não deveria ter esse poder, mas Serena mal ouvia. Sua visão começava a embaçar. O poder drenava sua força vital rapidamente. Ela sentia o bebê se movendo dentro dela, como se também estivesse tentando ajudar, ou pedindo para ela parar. "Serena, você está sangrando", gritou Lyra, apontando para o nariz dela. Sangue escorria de suas narinas. Seu corpo tremia violentamente. Ela não conseguiria manter a barreira por muito tempo. Foi quando ouviram o rugido. Não era de Kael. Era diferente, mais profundo, mais poderoso. Rowan surgiu do topo oposto da ravina como uma tempestade viva. Sua forma de lobo era colossal, os olhos brilhando em fúria absoluta. Ele saltou direto sobre os lobos de Kael, despedaçando o primeiro antes mesmo de tocar o chão. "Recuem!" gritou Kael para seus guerreiros. "Agora!" Mas Rowan não deu chance. Ele era uma força da natureza, cada movimento preciso e letal. Em segundos, metade dos lobos de Kael estavam mortos ou fugindo. A barreira de Serena finalmente desabou. Ela caiu de joelhos, ofegante, o mundo girando ao seu redor. Lyra a segurou antes que batesse no chão. Rowan voltou à forma humana, coberto de sangue que não era seu. Ele correu até Serena, ajoelhando-se ao lado dela. "Serena, o que você fez?" Protegi Lyra", murmurou ela, mal conseguindo manter os olhos abertos. Rowan a pegou nos braços com uma delicadeza que contrastava com a violência de segundos atrás. "Você é uma tola. Poderia ter morrido." "Mas não morri." Lá em cima, Kael observava tudo com uma expressão indecifrável. Então, lentamente, ele começou a aplaudir. "Impressionante, Talgar. Sempre o herói. Sempre o salvador. Saia das minhas terras, Kael, ou o próximo a morrer será você." "Oh, eu vou. Mas antes quero que saiba de algo interessante." Gael sorriu, aquele sorriso venenoso que Serena odiava. Aquela marca no pulso dela não é apenas de curandeira, é de uma linhagem real. Serena é descendente direta dos primeiros lobos, os que governavam antes dos clãs se dividirem. Rowan franziu a testa. "Isso é impossível. Os primeiros foram extintos há séculos, quase extintos. Mas algumas linhas sobreviveram, escondidas, disfarçadas, e Serena é uma delas." Kael inclinou a cabeça. "O bebê que ela carrega não é só uma criança. É um herdeiro legítimo do trono ancestral. E você sabe o que isso significa, não sabe?" O silêncio foi pesado. "Significa que quem controlar essa criança controlará todos os clãs. Poderá reivindicar o direito de unificar os lobos sob uma única bandeira. Seu reino, Rowan, se tornará irrelevante, a menos que o quê?" rosnou Rowan. "A menos que você mate Serena e o bebê. Agora, antes que outros descubram." Serena sentiu o coração parar. Ela olhou para Rowan, vendo a batalha acontecendo em seus olhos. Ele estava sendo forçado a escolher entre seu reino e ela. "Rowan, não", sussurrou Lyra. "Por favor." Rowan apertou Serena contra o peito, sua mandíbula tensa. "Eu nunca faria isso." "Então você é um tolo", disse Kael. "Porque outros virão, clãs inteiros virão. E quando descobrirem que você protege a herdeira dos primeiros, vão ver isso como uma ameaça. Vão destruir tudo que você construiu. Todos que você ama morrerão. Deixe que venham." Kael riu, um som frio e sem humor. "Admiro sua coragem, Talgar, ou sua estupidez. Não sei dizer qual, mas não importa. A notícia já se espalhou. Até o amanhecer, todo o clã do continente saberá. E então
Ele se virou para ir embora, mas parou, olhando para trás uma última vez. E então, Rowan Talgar, você descobrirá que o amor pode ser a arma mais destrutiva de todas. Kael desapareceu na escuridão, levando seus lobos sobreviventes. Rowan permaneceu ali, segurando Serena como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Lyra chorava baixinho ao lado deles. Rowan, eu sinto muito, disse Serena, as lágrimas correndo por seu rosto. Eu trouxe isso para você, toda essa destruição. Não, você não trouxe nada. Isso foi feito a você, não por você, mas seu reino. Meu reino sobreviverá. Sempre sobrevive. Ele beijou a testa dela, os lábios quentes contra sua pele fria. Mas eu não sobreviveria sem você. Serena fechou os olhos, deixando-se envolver pelo calor dele. Mas no fundo, sabia a verdade. Kael estava certo. Clãs viriam, guerras seriam travadas, e tudo por causa dela e do bebê que carregava. Talvez o amor realmente fosse destrutivo. Talvez ela devesse partir, desaparecer antes que mais sangue fosse derramado. Mas quando abriu os olhos e viu o olhar de Rowan, soube que nunca conseguiria deixá-lo, mesmo que isso significasse a destruição de tudo. Rowan carregou Serena de volta ao castelo, com Lyra seguindo logo atrás. A batalha havia terminado, mas o preço fora alto. Corpos de guerreiros cobriam o pátio. Lobos feridos gemiam de dor. O cheiro de sangue e morte impregnava cada canto. Taren os encontrou no portão, o rosto marcado por ferimentos profundos. Meu rei, precisamos fazer um conselho de emergência. Os anciãos estão esperando. Agora não, Taren. É urgente. Eles sabem sobre Serena, sobre o que ela é. Rowan parou, a mandíbula apertada. Kael havia cumprido sua ameaça. A notícia se espalhara mais rápido do que imaginara. Deixe-os esperar. Rowan, você não entende. Eles querem votação sobre o destino dela. Serena se mexeu nos braços de Rowan, tentando descer. Me coloque no chão. Você mal consegue ficar de pé. Não importa. Se vão decidir meu destino, eu preciso estar lá. Preciso falar por mim mesma. Rowan hesitou, mas finalmente a colocou no chão. Serena cambaleou, mas se manteve firme. Lyra segurou seu braço, oferecendo apoio. Está bem, disse Rowan, mas eu não deixo ninguém machucá-la. Ninguém. Eles entraram no salão do conselho. 12 anciãos estavam sentados em semicírculo, seus rostos sombrios sob a luz das tochas. No centro, um lobo idoso de cabelos brancos e olhos cinzentos se levantou. Era Fenris, o conselheiro mais antigo. Rei Alpha Rowan Talgar, começou Fenris, a voz grave. Trouxe diante de nós uma inimiga, uma portadora de sangue dos primeiros. Isso viola todas as leis de nossa aliança. Ela não é inimiga, está sob minha proteção. Proteção que pode nos custar tudo, retrucou outro ancião, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Morrigan. Já recebemos mensagens de 3 clãs. Eles vêm para cá, exigem que entreguemos a garota. Então diremos não. E iniciaremos uma guerra que não podemos vencer? Perguntou Fenris. Rowan, você é um grande guerreiro, um líder justo, mas está deixando seus sentimentos nublarem seu julgamento. Serena deu um passo à frente, ignorando a dor em seu corpo. Posso falar? Os anciãos se entreolharam. Fenris assentiu. Eu não pedi para nascer com esta marca. Não pedi para carregar o sangue dos primeiros. Tudo o que eu queria era viver em paz, honrar minha família, usar meus dons para ajudar. Mas fui traída, usada e abandonada. Sua voz ficou mais firme. O Rei Alpha me salvou quando ninguém mais faria. Ele me mostrou compaixão quando eu merecia apenas morte. E agora vocês querem que eu me entregue para salvar seu reino? Eu farei isso, sem hesitar. Mas não porque tenho medo, porque não quero que mais sangue seja derramado por minha causa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rowan virou-se para ela, os olhos arregalados. Serena, não. É a única forma. Não, eu não permito. Rowan, por favor, olhe ao seu redor. Seu povo está morrendo. Sua irmã quase foi morta. Quanto mais vai perder por minha causa? Tudo! Eu perderei tudo se você partir. A confissão ecoou pelo salão como um trovão. Os anciãos ficaram boquiabertos. Lyra cobriu a boca com as mãos. Fenris se levantou lentamente. Rowan, você se apaixonou por ela.
Rowan não respondeu. Não precisava. A verdade estava estampada em seu rosto. Isso muda tudo, murmurou Morgan. Se o Rei Alpha está comprometido emocionalmente, não pode tomar decisões racionais. Minha decisão é racional, retrucou Rowan. Serena fica, e quem vier buscá-la terá que passar por mim primeiro. Foi quando a porta do salão se abriu. Elandra entrou, apoiada em um guerreiro. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos dourados brilhavam com determinação. Há outra solução, disse ela, a voz fraca mas clara. Todos se viraram para ela. Elandra, você deveria estar descansando, disse Serena, correndo até a amiga. Não há tempo. Descobri algo importante. Elandra olhou para os anciãos. Existe uma profecia sobre os primeiros. Diz que quando o último herdeiro nascer, ele unirá os clãs novamente. Mas não através de guerra, através de um ritual. Que ritual? Perguntou Fenris. O ritual da lua de sangue. Se um Alfa Supremo reivindicar a herdeira como sua companheira sob a lua de sangue, o bebê nascerá sob proteção divina. Nenhum clã poderá tocá-lo. Nenhum lobo poderá desafiar seu direito. Rowan se aproximou. Como você sabe disso? Elandra hesitou, então suspirou. Porque eu sou guardiã de segredos antigos. Minha linhagem sempre foi. Eu sabia quem Serena era desde o começo. Mas precisava ter certeza de que você era digno dela, Rowan. E você provou que é. Você mentiu para mim, disse Serena, sentindo-se traída. Menti para protegê-la. Se eu tivesse revelado a verdade antes, você nunca teria tido a chance de descobrir quem realmente é, ou de encontrar o amor verdadeiro. Rowan olhou para Serena, depois para os anciãos. Quando é a próxima lua de sangue? Amanhã à noite, respondeu Fenris. Então faremos o ritual. Mas há um problema, disse Elandra, a voz carregada de peso. O ritual exige um sacrifício. Algo precioso deve ser oferecido à lua, e geralmente é a vida de quem realiza o ritual. O coração de Serena parou. Não, Rowan, você não pode. É a única forma. Mas você vai morrer, talvez. Ou talvez a lua aceite outro sacrifício. Rowan tocou o rosto dela com delicadeza. Eu arrisco por você, pelo nosso futuro. Antes que Serena pudesse protestar, as portas do salão explodiram. Lobos invadiram, liderados por um homem que Serena reconheceu imediatamente. O homem de olhos vazios, o que a bruxa havia trazido. Cheguei tarde demais? Zombou ele. Rowan se colocou na frente de Serena, rugindo. Como ousa invadir meu castelo? Não sou eu quem ousa. O homem apontou para trás. Ela que ousa. A bruxa entrou, mas dessa vez não estava sozinha. Tinha uma criança nos braços, uma menina de cabelos escuros e olhos assustados. Lyra gritou. Essa é minha sobrinha, filha do meu irmão mais velho. Como você a pegou? Facilmente, respondeu a bruxa. E agora, Rei Alpha, você escolhe a herdeira dos primeiros ou sua sobrinha inocente. Um deles morre hoje. Você decide qual. Rowan ficou paralisado. Serena viu a agonia em seus olhos, a impossibilidade da escolha. Ela olhou para a criança aterrorizada, depois para Rowan, e tomou a decisão por ele. Serena correu em direção à bruxa, as mãos brilhando, mas a bruxa estava esperando. Ela jogou a criança para Lyra e ergueu as mãos. Sombras envolveram Serena, puxando-a para um portal negro que se abriu no chão. Não! Rugiu Rowan, tentando alcançá-la, mas era tarde demais. Serena foi sugada pelo portal, seus gritos ecoando enquanto desaparecia. O portal se fechou. A bruxa riu e desapareceu em fumaça. Rowan caiu de joelhos, o rugido de dor ecoando pelo castelo. Serena havia partido, e ele não sabia se algum dia haveria novamente. Serena acordou em um lugar frio e escuro. Correntes de ferro prendiam seus pulsos, queimando sua pele onde tocavam a marca lunar. Ela tentou usar sua magia, mas as correntes pareciam sugar sua energia. Finalmente acordou, disse uma voz familiar. Serena ergueu os olhos e viu Kyle, sentado em uma cadeira de pedra, observando-a como se fosse um troféu conquistado. Onde estou? Nas Cavernas Negras, onde os primeiros foram massacrados há séculos. Parece apropriado, não acha? O último herdeiro morrendo no mesmo lugar que seus ancestrais. Você nunca vai conseguir. Já consegui. Kael se levantou,
aproximando-se. A bruxa te trouxe para mim. Rowan está destruído. E amanhã à noite, quando a lua de sangue nascer, eu farei o ritual. Não ele. Eu serei o companheiro da herdeira, e o bebê será meu. Serena cuspiu no rosto dele. Eu prefiro morrer. Kael limpou o rosto, o sorriso desaparecendo. Isso pode ser arranjado. Mas primeiro, você vai assistir algo interessante. Ele apontou para uma abertura na caverna, de onde se podia ver o céu. Rowan está vindo, com todo o seu exército, e eu estou esperando por ele. Quando ele chegar, meus aliados o cercarão. E você assistirá o homem que ama morrer por sua causa. O coração de Serena se despedaçou. Rowan estava vindo, mesmo sabendo que era uma armadilha. Horas depois, ela ouviu o rugido inconfundível. Não era apenas Rowan. Eram centenas de lobos, um exército inteiro. A batalha começou do lado de fora. O som de metal, garras e gritos ecoava pelas cavernas. Serena puxou as correntes com toda a sua força, ignorando a dor. Precisava sair, precisava chegar até Rowan. Foi quando sentiu algo diferente, um calor vindo de dentro dela, do bebê. A criança estava se comunicando com ela, oferecendo sua própria energia, ancestral, poderosa. Não, sussurrou Serena, você é muito pequeno, vai se machucar. Mas o calor cresceu. A marca lunar brilhou com intensidade cegante, e as correntes se despedaçaram. Serena caiu no chão, ofegante mas livre. Ela se levantou, cambaleando, e correu para a saída da caverna. O que viu a deixou sem ar. Era uma guerra. Lobos de todos os clãs lutavam, mas não uns contra os outros. Eles lutavam ao lado de Rowan, contra os aliados de Kael, contra a escuridão que ele representava. No centro do caos, Rowan lutava como um deus da guerra. Seus olhos brilhavam em azul prateado, cada movimento preciso e devastador. Ele estava magnífico e completamente imparável. Serena correu em direção a ele, gritando seu nome. Rowan a viu. Por um segundo, tudo parou. Seus olhos se encontraram através do campo de batalha. E então, ele sorriu. Um sorriso de puro alívio e amor. Serena! Mas Kael apareceu interceptando-a. Ele a segurou pelos cabelos, puxando-a de volta, uma adaga contra sua garganta. Um passo e ela morre, Talgar. Rowan parou congelado. Os guerreiros ao redor hesitaram. Solte-a, Kael. Isso é entre você e eu. Não, isso é sobre poder, sobre destino. E eu não vou deixar você destruir meus planos. Seus planos já falharam. Olhe ao redor. Até seus próprios aliados estão desertando. Você perdeu. Kael pressionou a adaga com mais força. Uma gota de sangue desceu pelo pescoço de Serena. Então eu mato ela e o herdeiro morre comigo. Foi quando a lua surgiu. Não era uma lua comum, era vermelha. A lua de sangue havia nascido. Serena sentiu o poder explodir dentro dela. Não era apenas dela, era do bebê, dos ancestrais, de todos os primeiros que vieram antes. Sua marca lunar brilhou tão intensamente que Kael teve que soltar sua mão, cegado pela luz. Serena se virou e colocou a mão no peito dele, não para machucá-lo, mas para curá-lo, para arrancar a escuridão que consumia sua alma. Kael gritou, não de dor, mas de algo diferente. Suas memórias voltaram. Quem ele realmente era antes de ser corrompido. Ele caiu de joelhos, chorando. O que eu fiz? Serena se afastou, cambaleando para os braços de Rowan, que a pegou antes que caísse. Está acabado, disse Rowan, segurando-a contra o peito. Ainda não. Serena olhou para o céu, onde a lua de sangue brilhava. Precisamos fazer o ritual. Agora. Rowan entendeu. Ele a levou para o centro do campo, onde todos puderam ver. Lobos de todos os clãs os cercaram, observando em silêncio. Fenris e os anciãos se aproximaram. Taren trouxe uma adaga cerimonial. Lyra segurava flores lunares, as únicas que floresciam sob aquela lua. Rowan Talgar, começou Fenris. Você aceita Serena Valmor como sua companheira, sob o olhar da lua de sangue, sabendo que isso pode custar sua vida? Aceito. E você, Serena Valmor, aceita Rowan Talgar, sabendo que carrega o destino de todos os lobos em seu ventre? Aceito. Rowan cortou a própria palma, depois a de Serena.
Eles pressionaram as mãos uma contra a outra, o sangue se misturando. A lua rugiu. Não havia outra palavra para descrever. Um som ancestral, poderoso, encheu o ar. Luz vermelha desceu do céu, envolvendo-os. Serena sentiu a transformação. Não era dolorosa, era libertadora. O laço entre ela e Rowan se solidificou, tornando-se inquebrável. Ela podia sentir tudo o que ele sentia, e ele, tudo o que ela sentia. Quando a luz desapareceu, algo havia mudado. A marca lunar em seu pulso agora tinha um par. No pulso de Rowan, uma lua idêntica brilhava. Os lobos ao redor se ajoelharam, não por medo, mas por respeito. O bebê dentro dela se mexeu, forte, saudável, protegido. 9 meses depois, Serena deu à luz sob outra lua cheia, uma menina, de cabelos negros como os dela e olhos azuis prateados como os de Rowan. Eles a chamaram de Lunara. A criança não era apenas um herdeiro, era um símbolo de que amor podia transcender ódio, de que destino não era prisão, mas escolha. Os clãs se unificaram, não por força, mas por esperança. Rowan e Serena governaram lado a lado, trazendo paz que não se via há gerações. E Kyle, curado da escuridão, ele passou o resto de sua vida protegendo a criança que uma vez quis destruir. Porque até os mais perdidos podem encontrar redenção. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.